decidi prestar agronomia, né, por vários motivos. Primeiro, porque minha família ela tem uma relação com a agricultura, né? Eu tenho tios que são agricultores, primos agricultores. A cidade de Londrina, apesar dela ser bastante industrializada, ser forte em prestação de serviços, ela é também importante em relação à agropecuária. E eu comecei a ver a grade curricular do curso de agronomia e eu vi que tinham disciplinas super interessantes, né? Tinha a disciplina de agroecologia, de manejo de solo, tinha parte de conservação, mesmo sendo um curso de agronomia, ele tinha um viés mais ecológico, né? Tinha disciplinas de ecologia, de conservação. Então, por isso que eu decidi fazer o curso de agronomia lá em Londrina. Durante os 5 anos de graduação, né, eu fiz estágios em várias áreas, nos solos, na fitopatologia. Mas no último período, eu comecei a trabalhar com fauna de solo. E nos últimos 6 meses da agronomia, a gente pode fazer estágio, né? A gente tem 6 meses livre. Então, eu fiquei 6 meses fazendo estágio na Embrapa Soja. E lá eu conheci um pesquisador que mexia muito com minhoca, e eu comecei a fazer estágio com ele trabalhava bem com essa parte de conservação, de plantio direto, e eu comecei a me apaixonar com essa parte de manejo de solo, de práticas de conservação. Logo que eu saí da graduação, eu entrei no mestrado, né, na UEL também, no programa de agronomia, mas mais na parte de entomologia, que é o estudo dos insetos. E lá eu comecei a mexer com os besouros, os escarabeinhos. Eu não conhecia eles na graduação, né, eu conhecia bem por cima, mas aí no mestrado eu comecei a ver o efeito deles em parques urbanos. Então a gente queria testar o efeito da urbanização desses besouros, que eles são muito importantes, porque eles são considerados bioindicadores, né? Isso porque eles são sensíveis a mudanças do ambiente. Então, se você tiver alguma alteração, ou humana ou até natural, você tem uma diferença na composição da estrutura da comunidade desses insetos. Então a gente escolheu alguns parques urbanos, né, dentro da cidade, com diferentes níveis de urbanização, e a gente começou a fazer o estudo. E a gente verificou que eles foram importantes indicadores, né? A gente viu que quanto mais a urbanização, mais forte era nessa urbanização, mais esses besouros sofriam, né? Diminuir riqueza, abundância. E daí no mestrado, eu comecei a ler muitos artigos sobre besouros escarabeirinhos e descobri que tinha um pesquisador que era referência no Brasil, que ele era professor na Universidade Federal de Lavras. E daí eu decidi que eu queria ir para lá, porque ele era assim, reconhecido mundialmente. Então fui prestar prova lá, não conhecia, nunca tinha ido em Minas, e resolvi ir lá prestar essa prova. E acabou que eu passei, comecei a estudar os besouros lá mais profundamente e também comecei a trabalhar com formiga. Então, no doutorado eu trabalhei tanto com formiga quanto com esses besouros. Os dois, tanto as formigas quanto os besouros, eles são indicadores biológicos. Então, eu comecei a trabalhar com eles lá na Amazônia, né, no Alto Solimões, e em várias comunidades indígenas. A gente estudou comunidades indígenas, né, como o corte a queima, os sistemas agroflorestais, as pastagens amazônicas, e fiquei 4 anos fazendo esse doutorado. Aí, logo, um pouco antes de eu terminar, né, o doutorado, faltava 6 meses para eu terminar, meu orientador tentou uma bolsa de pós-doc para mim, e acabou que ele conseguiu essa bolsa, e eu defendi antes. Eu defendi 6 meses antes para pegar essa bolsa de pós-doc. E daí, no pós-doutorado, eu continuei trabalhando com os besouros também, na Amazônia também, só que lá no Pará. Então, eu estudava eles em relação ao corte seletivo. Esses besouros, né, a isca atrativa mais eficiente para eles, são fezes humanas. Então, para coletar esses besouros, a gente tem que utilizar as fezes humanas para colocar nas iscas para atrair esses besouros. E é engraçado que às vezes a gente está em uma equipe que não é tão grande, talvez a gente vai em 2, 3 pessoas, e a gente precisa armar muitas iscas. Então, a gente não consegue, às vezes, conseguir esse recurso, né, as fezes, só com a nossa equipe. Então, tem várias vezes que a gente tem que pedir. Já ocorreu o caso da gente estar em hotel e pedir para os hóspedes, pedir para o dono do hotel. Lá na Amazônia, né, tem até um caso engraçado, que a gente
pedia, a gente foi numa época da chuva e numa época da seca. E uma das épocas, a gente pedia para eles e eles não queriam ajudar com a isca, né, com as fezes. E daí, na outra época que a gente foi, aí eles ajudaram. Aí depois eles me contaram que eles não queriam porque era a época do açaí. E no açaí, eles comem muito açaí e muda a coloração das fezes, eles ficaram com vergonha. Aí depois eles ajudaram e deu tudo certo. A gente ficou mais de um mês na Amazônia e a gente ficou no hotel, então a gente não tinha nosso equipamento, nosso freezer para armazenar. E a gente coleta os besouros, né, com fezes humanas. Então, como a gente não tinha onde armazenar, a gente decidiu que a gente ia guardar no frigobar. Então a gente tirou toda a comida do frigobar e ficou o mês inteiro armazenando aquelas fezes lá dentro do frigobar. Só que daí, quando acabou a nossa coleta, a gente foi descongelar o frigobar para limpar e a gente viu que a gente tinha destruído o frigobar, não deu para usar novamente. Na outra vez que a gente foi lá, né, a dona chegou até a comentar com a gente, o frigobar estava lá do lado de fora, falando que não daria para usar, mas ela não ficou brava porque a gente ficou assim, meses lá, né, no hotel dela, então ela nem achou ruim. A primeira submissão que eu entrei aqui, a gente escreveu um projeto, né, para pleitear um recurso de R$70 mil no Universal FAPEMIG, e eu fui contemplada com esse recurso. Então, atualmente, o meu projeto principal dentro da UENG, né, é esse projeto Universal, que ele trata de valoração e modelagem de serviços ecossistêmicos da comunidade de besouros escarabeíneos. E daí, nesse projeto, a gente tenta entender um pouquinho como é o funcionamento das pastagens exóticas e das pastagens nativas. Porque a gente sabe que em todo o Brasil a gente tem a conversão do uso da terra de pastagens nativas, que são pastagens ricas, né, em relação às espécies de plantas, e que hoje em dia você tem a substituição dessas pastagens por pastagens exóticas. Só que isso ela tem uma consequência na comunidade desses besouros. E nesse projeto FAPEMIG, nesse Universal, é isso que a gente pretende estudar. Qual que é o efeito, tanto na comunidade desses besouros, quanto nas funções e serviços ecossistêmicos que esses besouros realizam nessas pastagens, né? Então, ou seja, o que ocorre com eles quando você muda um sistema exótico para um sistema nativo. Esse projeto, ele é um projeto bastante grande, né? Então, o que a gente fez inicialmente foi pegar os mapas de temperatura, de precipitação do estado de Minas, e a gente analisou e verificou que dentro dessas regiões, né, quando você sobrepõe esses mapas, a gente encontra 4 importantes zonas climáticas, né? E a gente, dentro dessas zonas climáticas, dessas 4 zonas, nós escolhemos 6 repetições de cada sistema, 6 sistemas nativos e 6 sistemas exóticos. Primeiramente, a gente trabalhou com os mapas de satélite para mapear onde essas pastagens ocorriam, né, tanto as nativas quanto as exóticas. E depois disso, nesse mapa, a gente selecionou essas áreas, alugamos um carro e ficamos durante quase 40 dias rodando atrás dessas áreas, coletando os dados, né? Foram mais de 5 mil quilômetros rodados, mais de 40 dias, então assim, um trabalho bastante extenso, né? Uma coleta muito grande, que a gente coletou tanto os besouros, quanto também a gente fez experimentos de funções ecológicas. Então a gente armava arenas de funções ecológicas para coletar o que esses besouros faziam, né? Quanto eles removem de fezes, quanto eles escavam o solo, quanto eles fazem de revolvimento do solo. Então foi um trabalho bastante extenso. A parte de coleta das áreas de campo, elas foram encerradas, né? A gente está só analisando os dados. E agora a segunda parte desse projeto é fazer os experimentos de laboratório. Nos experimentos de laboratório, a gente pretende entender qual é o efeito dos besouros quando ele manipula esse esterco bovino em relação à eliminação de gases do efeito estufa, como CO2, NO2, CH4, né? Então gás metano, dióxido de carbono, porque são gases responsáveis pelo aquecimento global. E a gente quer entender que a gente já sabe que esses besouros eles têm várias funções ecológicas positivas, enterro de fezes, revolvimento de solo, mas será que eles também atuam positivamente para diminuir esses gases? Então isso a gente vai ser
a gente vai ainda fazer, né, esses experimentos no laboratório, todos os equipamentos em relação aos mesocosmos, as câmaras, as ampolas gasométricas para fazer as medições já foram adquiridas graças ao recurso desse universal. E a partir do momento que começar a época das chuvas, né, lá por novembro, a gente começa os experimentos de laboratório. Dessa pesquisa a gente ainda está com os resultados parciais, mas uma coisa que a gente pôde ver é que com a conversão do sistema de uso da terra, né, da pastagem nativa para a exótica, que são sistemas muito semelhantes estruturalmente, mas mesmo assim ela tem efeito nos besouros. Então a gente viu que a riqueza diminui, a gente viu que a abundância desses besouros diminui, e a gente viu também que as funções ecológicas que eles realizam também diminuem. Então, com a mudança de solo, né, de uso da terra, você tem uma diminuição também do revolvimento do solo e uma diminuição de incorporação de fezes. A gente já realiza outras pesquisas associadas, né? Por exemplo, a gente sabe que alguns parasiticidas sintéticos afetam os besouros rola-bosta, porque é aplicado no gado, isso entra no corpo do animal, quando ele excreta as fezes, uma parte vai para essas fezes, o besouro se alimenta e isso pode afetar esses besouros. Aí, então a gente tem estudos com a utilização de NIM, né, para utilizar, ao invés do parasiticida sintético, utilizar o óleo do NIM. Então a gente pensa em algumas práticas mais sustentáveis, né, manejo rotacional, sistema voazão nas pastagens. Isso vai diminuir o impacto, a pressão sobre esses besouros. A minha história aqui na UENG, né, ela começou por meio de um concurso. Abri um concurso para ecologia de comunidades e era bem a área que eu trabalhava, né? Desde a graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, sempre trabalhei com ecologia de comunidades. Aí eu decidi vir prestar. Acabei passando nesse concurso e em 2014 eu entrei na UENG, aqui na unidade frutal. E daí foi muito interessante, porque é uma universidade bastante antiga mas com o corpo docente ainda começando a se formar, isso dá muita oportunidade para a gente crescer. Então, assim que eu cheguei, uma das coisas que eu já pretendia é tentar enviar um projeto universal FAPEMIG. Então, surgiu essa ideia do projeto, eu acabei escrevendo esse projeto com parceria de um professor da UFLA, de um aluno de doutorado de lá também, e a gente teve essa ideia e comecei a submissão desse projeto na FAPEMIG e, posteriormente, ele teve aprovação, né? Desde que eu cheguei na UENG, aqui eu tive muitas oportunidades, né? Eu já ganhei 3 prêmios, né, no ano de 2015, 2016 e 2017, referente à premiação para projetos. Em 2017 também foi lançado o primeiro edital para premiação para projetos de pesquisa, que eu também fui contemplada, né? Então a UENG ela selecionou os 10 professores com maior publicação em relação a Qualis CAPES, né? Publicações que eram indexadas, e eu fui contemplada, e ano passado também eu ganhei uma premiação do PAEX. Esse ano eu também estou concorrendo a essas premiações, né? Tanto de pesquisa quanto de projetos. No ano de 2017 também, um dos meus artigos, ele entrou na lista dos 10 mais citados, né, dentro da revista PLOS ONE, que é uma das revistas mais importantes internacionalmente. Então, a vinda da UENG aqui, para mim, foi muito proveitosa, né, foi muito enriquecedora ser professora de uma universidade. Até então, eu era aluna ou era pós-doc, mas nunca tinha essa autonomia de poder submeter um projeto, de poder fazer a minha própria pesquisa. Então, aqui eu comecei realmente a não ser parceira, mas a ter as parcerias assim, fortalecidas, a que eu já existia, mas eu também tive a oportunidade de fazer novas parcerias. Então, foi um crescimento bastante importante. Quando eu estava no pós-doc, né, eu sempre acabava ajudando todo mundo. Então, tinha aluno de mestrado, doutorado que queria fazer estatística, eu sempre rodava estatística, né? Eu gosto muito dessa parte, então eu acabava quebrando o galho de todo mundo no laboratório, dos alunos dos outros professores. E daí um dos meus amigos, né, um rapaz do meu laboratório, que na época fazia doutorado,
Ele é taxonomista e ele estava descrevendo uma espécie nova de besouro, né? E ele, assim, acabou colocando o meu nome como homenagem. Na verdade, eu nem fiquei sabendo, ele só foi me contar quando o artigo saiu, que ele veio me mostrar, mas eu fiquei muito feliz, foi uma forma de reconhecimento, porque, assim, acredito que ele falava, né, que eu sempre ajudava todo mundo, que foi uma forma de homenagear. Hoje em dia ele é taxonomista, ele é professor da Universidade Federal do Pará, o nome dele é Fernando Silva.